Ah, tá, Tá, beleza. beleza. Tá valendo? Fala, família. Boa noite. Pra gente é muito bom estar aqui hoje junto com vocês aqui, transmitindo essa live aqui, Festival Ponte. Quero agradecer aí a oportunidade da gente estar participando desse festival. Para a gente é muito grande. Quero agradecer a Letícia Sabatella aí pela oportunidade de fornecer a página para que a gente possa compartilhar esse festival, esse evento, né? Esse evento ele vem da galera do Pontos de Cultura, né? Para uma campanha para arrecadar fundos aí para os povos indígenas de algumas etnias do Brasil e tal. E então a gente achou que era justo a gente estar dentro desse festival aí, falando pelos povos, né? A gente tem um trabalho que fala sobre povos, sobre a diversidade do nosso país e também pelos povos mais oprimidos, que é o povo negro e o povo indígena dentro do nosso país. Então a gente não podia estar de fora desse festival aí, né? Eu sou o NGO, sou do grupo Resistência do Gueto, para quem me conhece aí, algumas pessoas devem me conhecer, para quem não me conhece, a gente tem um grupo de rap chamado Resistência do Gueto e tal, e o que acontece dentro desse trabalho que a gente tem? Dentro do Resistência do Gueto, a gente tem um trabalho que chama Afro-Indigenando Pensamentos e tal, né? Trabalho que a gente procurou durante um tempo na cidade de Praia Grande, montado um estúdio lá, e via a necessidade de trazer o tambor para dentro do nosso trabalho musical, tal, né? A gente achava que dentro do nosso trabalho a gente precisava remeter um pouco mais às nossas raízes ancestrais, que é o tambor, né? E trazer também dentro disso a africanidade. E aí, no ano de 2016, a gente recebe um convite para fazer uma intervenção cultural entre cultura preta e cultura indígena, cultura africana e indígena e tal. E aí tive o primeiro contato com a aldeia Tenondeporã, né, que fica em Parelheiros, na zona sul de São Paulo e tal. E dentro desse encontro que a gente fez, desse intercâmbio cultural, eu tive um chamado espiritual muito forte, né, porque eu sou espiritualista e tal, e alguns caboclos no terreiro que eu frequento na Praia Grande já estavam me falando que uma hora a gente ia ter que ter um contato com os povos originários e tal. Aí, através desse encontro, a gente teve esse contato com a cultura indígena e tal. E dentro desse trabalho, como a gente já estava iniciando ele com os tambores e trazendo mais uns sons de cantares em Yorubá e tal, a gente pensou em agregar os indígenas também dentro desse trabalho, porque a gente acredita que o povo preto, o povo indígena, como foram os mais oprimidos, eu acho que a gente tem muitas semelhanças em comum, sabe? As nossas culturas, elas são muito próximas, principalmente quando a gente fala da nossa cultura ancestral africana, tal, né? E um pouco antes da gente iniciar esse trabalho, eu comecei a estudar um pouco a história da Umbanda, né? A Umbanda aqui no Brasil, como que ela se inicia. E a Umbanda, ela vem de iniciação através de um espírito de um caboclo, né? De uma entidade de um caboclo indígena, que era o caboclo das sete encruzilhadas, que precisava gerar um conforto para aqueles ex-escravizados e para os parentes daquelas pessoas que já se encontravam no plano espiritual. Então a gente viu que tinha tudo a ver. Aí comecei a entender um pouco das místicas indígenas, né, dos cultos indígenas, né, e as comparações como tem com os cultos afro-brasileiros, com os cultos africanos também, e outras que se originalizaram dentro do nosso país. As comparações são muito fortes. O cuidado com a terra é muito forte, é muito semelhante dentro da tradição iorubá e da tradição indígena. O cuidado com a natureza, o cuidado com a terra, né? O cuidado com... A gente traz uma filosofia que é assim, né? A terra não nos pertence, nós pertencemos a ela, entendeu? A gente visualiza que a gente não deveria vender terra, porque a terra é um bem dado para nós, entendeu? E essa concepção, os indígenas e os africanos, eles trazem essa concepção, entendeu? Então a gente inicia esse trabalho afro-indigenando pensamentos no intuito do quê? De afro-indigenar territórios, de afro-indigenar consciências, né? E de saber que a gente não pode se distanciar das coisas que são mais valiosas para a nossa vida, né? Porque a gente pega hoje, por exemplo, você não tem terra para você plantar,
Aí você tem que deixar o seu salário que você ganha, que a maioria da população brasileira ela ganha um salário mínimo, então ela tem que deixar o salário dela no mercado e pagar o aluguel dela. Muitas famílias fazem isso, né? E muitas dessas famílias são mães solteiras com às vezes 3, 4 filhos e tal. Então a gente visualiza que o quê? A escravidão ela não acaba, né? Porque tipo com salário mínimo para você pagar seu aluguel e comprar seu alimento, você só trabalha para isso, entendeu? Para pagar o teto que você mora e para pagar a sua alimentação. Você acaba não conseguindo dar uma estrutura familiar para os seus filhos que precisam de uma boa educação, que precisam de uma boa atenção, né? Uma boa qualidade de vida, que isso todo ser humano deveria ter, né? Só que os indígenas e os quilombolas trazem essa tradição, né? Você vai dentro de uma aldeia ou dentro de um quilombo, desde cedo, uma criança de 2 anos de idade, ela já sabe o que é plantar, ela já sabe o que é cuidar da terra, entende? Então a gente viu que esse é um dos passos para que a gente conseguisse avançar dentro da nossa luta e tal. E antes de eu começar a falar um pouco aqui, mais aprofundar um pouco mais desse trabalho, porque hoje a gente não vai trazer uma apresentação musical do Resistência do Gueto, mas sim mais um diálogo para a gente dialogar e poder também compartilhar essas ideias junto com vocês e também adquirir opiniões e formas de pensamentos de vocês para a gente poder construir um mundo mais do nosso jeito, assim como dizia Zumbi dos Palmares aí, né? E para mim é uma grande satisfação fazer parte da família Guarani. Eu sou batizado em Guarani como Tupã Xondaro. Para mim foi um dos maiores presentes que a vida, que o universo pôde me conceder. E eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar para vocês o Coral Oral Ouvi, diretamente da Tenondé Porã, certo? Essa família linda, maravilhosa, que hoje faz parte da minha família, que faz parte da minha história, que vem me ensinando muitas coisas, que me ensinaram a ver o mundo de um outro jeito, a ver o mundo de outra forma, e conseguir entender que eu sou o cara mais rico do mundo, né? Porque tudo que eu preciso eu já tenho, entendeu? Não material, mas vai além disso, vai além da matéria, vai além do físico, é algo que é cósmico, tá? Então, com vocês agora aí, Coral Araovi, da aldeia Tenondé Porã. Aí, Edson, é com você, meu irmão. Foi? Rolou, Vinícius, o meu áudio? Ah, então, é peraí, eu tenho que falar tudo de novo? Ah, tá, legal, beleza. Então, gente, eu acho que deu um probleminha no som aí. Então, vou apresentar para vocês de novo aí o Coral Araovi, da aldeia Tenondé Porã. Deixa eu ver se meu irmão tá me ouvindo aqui. Edson, você tá me escutando aí? Edson, tá me ouvindo? Edson, tá me ouvindo aí? Ah, tá. Ô, Vini, eu vou sair então da chamada um pouquinho. Que tá- Ele não tá me ouvindo, ele não tá ouvindo o áudio, o Liedson. Tá, beleza. Ah, tá legal. Então vamos lá, vamos continuar aqui o que a gente estava conversando aí até a gente acertar aí o coral lá da aldeia. Mas então é isso, né, gente? E é muito importante, quero agradecer a presença de todos vocês, a participação de todos vocês que estão dentro dessa live e estão apoiando a causa indígena, porque eu acho que essa é uma luta de todos nós que somos brasileiros, de todos nós que nos reconhecemos como povo, né? De saber que nesse exato momento aqui existe um monte de latifundiário, a gente pega pelo que o governo, esse atual governo que a gente está enfrentando hoje aí, que é a gente vê que é o pior governo do mundo, né? A primeira coisa que o governo Bolsonaro faz é justamente tirar a FUNAI do Ministério da Justiça e colocar o Ministério da Agricultura. No primeiro dia de mandato dele,
ele consegue fazer uma atrocidade dessa, né? Então, aí coloca o Ministério da Agricultura, que trabalha diretamente com o agronegócio, né? E para quem não sabe, o agronegócio, né, ele é um grande vilão na história de territórios indígenas e quilombolas no nosso país, né? O agronegócio, as madeireiras, fazendeiros, latifundiários, entendeu? E os povos originários, eles enfrentam esse massacre, vamos chamar de massacre, desde o início da colonização, né? Desde o início da colonização. Isso é uma estrutura de colonizador mesmo, né? É uma estrutura colonizadora. E aí o que acontece dentro disso, né? A gente está num país que, quando o europeu chegou aqui, a gente tinha mais de 7 milhões de indígenas dentro do nosso território, certo? Mais de 7 milhões. E aí, quando o colonizador chegou aqui, trouxe doença, trouxe um monte de doença, né? Vários indígenas morreram, dizimaram aldeias, dizimaram povos, dizimaram etnias, né? Com a doença da gripe e outras que a imunidade dos indígenas, elas não eram preparadas para essas doenças que foram trazidas de fora, e aí dizimaram muitas pessoas. Então, através disso, eles visualizavam o valor do território, né? E chegaram aqui procurando ouro e tal, né? Mas quem encontra ouro no território são os holandeses e os espanhóis, né? Eles encontram ouro. E aí o que acontece? Dentro dessa situação, né? Desse genocídio, desse extermínio, eles enganaram os povos, né? Pegaram suas terras, deram espelho em troca de ouro, em troca de outras coisas mais valiosas, e dizimaram boa parte desses indígenas. Hoje a gente tem mais ou menos em torno de 1 milhão de indígenas no nosso país. Então quer dizer que mais de 6 milhões de indígenas foram exterminados e dizimados. Então o negócio é bem sério. E aí a gente sempre fala, né, que o maior crime, um dos maiores crimes que a comunidade cometeu foi com o povo preto e com o povo indígena, né? Por quê? Porque mais de 12 milhões de pessoas foram trazidas como escravizadas da África, certo? Foram sequestradas do seu continente, pessoas que lá tinham famílias, que lá tinham suas vidas, né? Por mais que hoje a gente vê que muitos conservadores começam a colocar a ideia, né, que na África já existia escravidão, tal, essas questões, mas a escravidão na África era totalmente diferente, né? Não era essa escravidão em cima do lucro, em cima do valor, em cima do sangue, em cima das injustiças, em cima da opressão. Era um outro tipo de escravidão. Era tipo uma escravidão através de guerras, era uma escravidão através de dívidas, mas esses escravos, eles não eram tratados como esses escravos que estavam aqui no continente americano e tal, né? Só desses 12 milhões que foram escravizados, mais de 4 milhões desembarcaram dentro do nosso país, né? Então, 4 bilhões é praticamente 4 cidades de Campinas, que é a terceira maior do país, né? Então, a gente teve 4 cidades de Campinas de escravizados que vieram da África para cá, né? Aí a gente tem mania de muitas vezes pessoas falarem para a gente da tal Princesa Isabel, né? A princesinha abençoada, maravilhosa, que assinou a Lei Áurea. Né? Já eram escravizados, já eram vítimas de um genocídio, né? De um genocídio estrutural, né? E tinha aquele trabalho de hemogenia para excluir a população preta do país, né? Que eles estudavam isso, começaram a trazer a teoria de raças como ciência, né? Que a raça superior é aquela que tem a pele mais clara, entende? E as inferiores do continente asiático, continente africano, continente das Américas originários eram as raças inferiores, né? Então eles precisavam eliminar todo esse povo. E aí a gente vê todo esse processo, né? A população negra foi jogada às margens da sociedade, porque no dia 13 de maio foi a abolição da escravatura, né? O último país da América Latina foi o nosso. E no dia 14 estava todo mundo na rua, perdido, sem trabalho, e começaram a investir em imigrantes de outros países, né? E aí, então, o processo de trabalho começa a girar com cotas dentro dos trabalhadores que vinham da Europa, do Japão, de outros países, e a população preta foi jogada para os ricos, né? Nesse período de 2010
2019 para 2020, esse governo, a gente teve 700 homicídios dentro do Rio de Janeiro, de balas perdidas, de vítimas pretas e negras dentro da cidade do Rio de Janeiro. 700 homicídios aconteceram por fatalidades, né? Ou às vezes a gente fala fatalidade, ou às vezes até mesmo porque quer exterminar o nosso povo, né? Então é muito importante a gente trazer essas reflexões. Às vezes a gente fala um pouco que esses assuntos eles são um pouco pesados, né? Mas enquanto esse massacre ele não parar, a nossa luta é essa, entendeu? A nossa missão é essa. Eu acho que a gente só vai poder parar de falar sobre isso quando a gente conseguir controlar o racismo, quando a gente conseguir controlar o genocídio, quando a gente conseguir controlar as desigualdades, quando a gente conseguir controlar a LGBTfobia, quando a gente conseguir controlar todos esses preconceitos que operam dentro do nosso país, essa estrutura, né, escravocrata e opressora e racista. Então, é muito importante da gente falar. E é muito importante quando a gente consegue parceiros, por isso que eu agradeço muito a Letícia, por essa oportunidade de estar aqui transmitindo essa live pelo Face dela, porque ela conseguiu compreender que essa luta é importante. E Afro-Indigenando Pensamentos é isso, entendeu? É conscientizar nosso povo que esses povos existem, que a gente está num país onde a gente tem mais de 200 línguas, onde a gente tem mais de 300 etnias, e por incrível que pareça, a gente só sabe expressar a língua do colonizador, aquele cara que mais, aqueles que mais exploraram, que mais mataram, que mais destruíram a vida dos nossos povos. E a gente não pode permitir de maneira alguma, certo, que essa opressão vença essa luta, porque é uma luta de muitas histórias, entendeu? Eu vou ver se eu consigo chamar aqui o coral aqui. Vini, tá tudo certo aí? Edson, ativa o microfone aí. Ah, tá ativado? Vocês estão, tá aparecendo aí? Tudo ok? Então vamos lá, Sim. gente. Vou apresentar vocês agora então, beleza? Então agora aqui é com muita satisfação aí que apresento aí minha família, certo? Araúvi, diretamente da aldeia Tenondé Porã. É com vocês, meus irmãos. Bora aí.
Oi, oi. Tá, você avisa eles aí? Ô, gente, muito bom, né? Muito bom. A gente está vendo aí, acompanhando aí o Coral da Aldeia Tenondeporã, Araovi. Isso é muito importante, né? A gente precisa falar de terras, a gente precisa falar de territórios, a gente precisa falar de ancestralidade. Isso para a gente é muito importante, né? Reconhecer que no nosso país é uma riqueza muito grande, né? Às vezes a gente para pensar e fala, né? Que quando a gente olha para os lugares, para os nossos territórios, a gente vê miséria, né? Eu olho para esses lugares, eu só vejo riqueza. Quando eu estou dentro de uma ocupação, quando eu estou dentro de uma favela, quando eu estou dentro de uma aldeia, dentro de um quilombo, por mais que as dificuldades sejam extremas, né? A gente consegue ver o sorriso das pessoas, a gente consegue ver a felicidade no olho de cada um. E eu acho que isso é muito importante para a gente trazer essa reflexão, né? E muitas vezes a gente não conseguir enxergar as coisas lindas que a gente tem na nossa vida, né? As coisas maravilhosas que a gente tem nos nossos caminhos, né? E isso é muito importante para a gente, isso é muito gratificante quando a gente consegue visualizar que as melhores coisas a gente já tem, né? A gente muitas vezes reclama de por não ter um dinheiro, por não ter, claro que são coisas que são necessárias, isso a gente sabe, mas a gente acaba esquecendo de visualizar, às vezes porque a gente não tem um carro, porque a gente não tem uma moto, um cordão de ouro, certo? Uma mansão da hora. Mas às vezes a gente não consegue visualizar que as coisas que a gente tem são as mais importantes da vida, certo? Quando a gente tem essa análise, a gente consegue enxergar que isso é o mais verdadeiro que um ser humano pode ter, certo? A gente vai estar bem e vai resolver qualquer situação, tá ligado? Eu acho que é isso, tá ligado? Eu vou fazer um som que, que chama. Vou fazer um som aqui que chama Revida que é Tiro. A gente fez esse som aí o ano passado. E por que eu vou fazer? A gente fez esse som aí. Revida que é Tiro no sentido do quê? Que a gente precisa revidar pelos ataques que acontecem com os nossos povos, né? Ele fala mais ou menos assim, vou fazer na capela mesmo. Tempos de destruição que acontecem com essa degradação. Muita bala perdida, muito corpo no chão.
Sangue de índios, de pretos que lavam, enxáguam toda a nossa reputação. Não vamos continuar vendo tudo isso não. A luta é popular, não tentar nos corromper, muito menos manipular. Sangue do Lucas não foi em vão, sangue da Agatha não foi em vão. Quer nos vender suas mentiras, com suas fakes nas mídias. Fascista, preste atenção, preste atenção. Você amou a sua guerra, então vai ver no que vai dar. Vai ver no que vai dar, vai ver no que vai dar. O povo da favela não tem medo de lutar, não tem medo de lutar, não tem medo de lutar. Marielle, sempre presente. Mulheres pretas que mostraram aqui pra gente que o amor de Oxum é bem sincero e ascendente. Ascendente, ascendente. Revida que é tiro, revida que é tiro, revida que é tiro. Revida que é tiro, revida que é tiro, revida que é tiro. Revolta da chibata, trazemos agora de inspiração. Remetemos palmares, passamos toda a finalização. Você amou a sua guerra, então vai ver no que vai dar. Vai ver no que vai dar, vai ver no que vai dar. Chile, Bolívia, Equador, África do Sul, Hong Kong, México, França, Coreia do Sul. Ô mulher, não chora não. Sei que não é fácil, não, essa dor que vai passar. Por você vamos lutar. Revida que é tiro, revida que é tiro, revida que é tiro, 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 tiro. Revida que é tiro, revida que é tiro. Revida que é tiro, 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 tiro. Revida que é tiro, revida que é tiro. Revida que é tiro, 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 tiro. Revida que é tiro, revida que é tiro. Revida que é tiro. É mais ou menos isso aí, gente. Revida que é tiro. A gente não pode permanecer mais dentro disso. E já acho que nesse momento aqui a gente não tem tantas coisas boas para falar nesse momento, né? A gente ainda tem coisas boas para falar, porque estamos aqui, né? E isso é muito bom o fato da gente estar aqui. A gente se depara por tantas notícias nos dias de hoje, né? A gente vê questão da pandemia, questão das dificuldades que os povos estão enfrentando. E também, como sou artista, a gente precisa falar também sobre a arte, sobre a cultura, quais são os papéis dela dentro da sociedade, né? A gente acha até engraçado quando as pessoas que não têm noção como que a política funciona, como a política ela opera, de falar sobre a questão da Lei Rouanet e tal, essas coisas aí, do dinheiro que é investido dentro da cultura. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui, para vocês terem uma ideia, a cultura é dos trabalhos que mais geram economia no país, entende? A cultura é um dos trabalhos que mais gera economia dentro do nosso país. Tanto é que ela gera mais economia do que a indústria automobilística, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Porque o que acontece? Quando a gente fala de editais, que muitas vezes eu não escrevo edital, é muito difícil eu escrever um edital, estou falando assim pelos artistas que têm essa alternativa como sobreviver da arte e da música mesmo, né? A gente vê aí um edital, por exemplo, de 1 milhão. Esse edital ele é investido dentro dele 1 milhão, mas o retorno dele é mais ou menos de 4, 5 milhões. E o tanto de emprego que um evento com esse porte gera, você está entendendo? É aonde dá estabilidade para milhares de famílias que estão dentro do nosso país, entendeu? Então é muito importante a gente ressaltar aqui, especificar um pouco sobre essa questão cultural dentro do nosso país e como que funciona essa questão de investimento na cultura, né? Porque tudo que é um movimento, tudo que é organizado, tudo que tem uma demanda, precisa de investimento, entendeu? A gente precisa investir na saúde, a gente precisa investir na educação, a gente precisa investir na cultura também, entendeu? Então, a gente tem que pensar e refletir por esse ângulo aí. Eu quero fazer uns agradecimentos aqui, antes de chamar a Tenondé novamente aí, que... Muito obrigado, Letícia, de coração, axé, gratidão por ter nos fortalecido nessa luta aí, tá? Ao pessoal aí
está organizando esse evento, a todos os parentes de todas as etnias que estão envolvidas dentro desse trabalho, dentro desse festival que a galera do Pontes de Cultura está organizando. Depois, no decorrer do festival, vai estar os links da campanha, onde que as pessoas podem contribuir, onde que podem ajudar, né? Vai estar lá explicando quais são as etnias que você vai estar ajudando, né? A gente, como tem um trabalho com o povo Guarani, então a gente está fazendo essa campanha também junto com os povos Guarani e tal, né? Alguns dias atrás a gente passou por um incêndio lá numa aldeia do Jaraguá, né? O Jaraguá também é um território, uma das poucas aldeias que temos na cidade de São Paulo. É incrível que a gente tem aldeia indígena que falam Guarani dentro da cidade de São Paulo. E eles passaram por um incêndio lá e as famílias também estão encontrando algumas dificuldades lá devido aos ataques que eles vêm enfrentando aí. Então, eu acho que a gente precisa visualizar o que acontece com os povos do Jaraguá também. A gente precisa direcionar essa campanha para os povos de lá também, né? E eu acho que é isso. Eu vou ver aqui como é que está lá o coral para a gente poder dar continuidade aí e fazer umas perguntas para o coral também, para vocês conhecerem um pouco mais. Deixa eu consultar aqui. Nosso cara dos bastidores aí, que dá essa força toda aí, é o Vini aí. Agradeço a você, Vini, por essa força aí, tá? Brigadão mesmo aí. Tamo junto, tá? Tamo juntão. Valeu, Vini. Obrigado, hein? E tá tudo ok, Vini, para chegar lá na galera lá? Liedson? Liedson? Tá dando problema aqui na conexão. Deu uma caída aí. Seu microfone tá ativado? Tá. Ah, Tá chama o ativado. Rogério. Chama o Rogério aí pra gente conversar um pouco com ele aí, pra ele falar um pouco do coral aí, pra galera conhecer também. E aí, Rogério, meu irmão? Aqui. Como é que tá aí, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem aí, Rogério? Fala com o seu celular com ele, ô Liedson. E aí, Rogério? Oi. Queria perguntar para você aí, para você passar aqui para o pessoal aqui, como que começou o coral de vocês aí? Conta um pouco da história do coral aí para a galera, para eles conhecerem um pouco mais. Tá conseguindo ouvir aí, meu irmão? Oi. Tá ouvindo aí? Dá pra... Sim. Então, um pouco do coral aí para a galera aí, para eles conhecerem. Põe a câmera um pouquinho mais para cima, que não dá para ver o rosto dele. E aí, estão ouvindo aí? Fala para ele falar no seu celular, Liedson. No seu celular ele fala. E ele escuta no seu celular. Senão ele vai ficar atrasado para ele. Liedson. Opa. Ou então, põe o seu celular para ele falar, Liedson. Ele tem que falar no seu, entendeu? Põe o seu celular para ele falar aí e filma o rosto dele. Porque ele tem que ouvir pelo seu celular, Liedson. E aí, Rogério? Bom. Tudo na paz, graças a Deus. E vocês?
Tamo bem aqui, tamo bem aqui. Tamo felizes aí de estar junto com vocês aí novamente aí, né? Que para mim é muito bom. Eu queria que você falasse aí um pouco pro pessoal aí do. Eu queria que você falasse um pouco pro pessoal aí do trabalho de vocês, do coral. Conta um pouco da história do coral. Muito obrigada. É um prazer mais uma vez de nós estamos aqui se falando. Quero dizer que, primeiro, eu agradeço a Deus, segundo, o meu povo, pelo apoio do meu povo. Então, foi muito bem apresentado pelo meu povo, pelo apoio deles, pelo meu cunhado também, papai, meu cunhado Denilson. Então, a gente, através dele, que a gente conseguiu, né, ter esse coral até agora. Antes a gente não sabia como a gente fazia o grupo do coral está fazendo um trabalho. Meu irmão, e para quem não sabe, o coral aí, eles têm todas as músicas em Guarani e tem um trabalho muito bonito, tem um trabalho muito bonito. Eu tô online, tô ao vivo, Vini? O som dele lá. Não, o som do nosso irmão, lá da galera, tá meio ruim, então a gente não tá conseguindo ouvir, mas eles têm um trabalho muito bonito, né? Depois eu vou deixar o telefone de contato aí, e quem quiser contratar também o show Afro-Indígena do Pensamentos, que é a Resistência do Gueto com os corais da Tenodeporã, pode entrar em contato aí na nossa página, aí nas nossas redes sociais aí, que a gente tá junto aí nessa missão aí, né? Eu acho que tá meio difícil pra gente poder transmitir a live lá dos parentes, mas já quero desde já agradecer eles, né? Não posso falar pela etnia Guarani, mas a gente acompanha a luta e eles estão tendo dificuldade um pouco para poder transmitir, porque nas aldeias o sinal de celular realmente é um pouco mais escasso, né? Eles dependem de antenas de celulares lá, então fica um pouco difícil a comunicação digital dentro das aldeias ainda. É um problema que a gente tem lá. E eu acho que é mais ou menos isso. Acho que é mais ou menos isso. Essa noite de hoje a gente veio mais para trazer uma reflexão sobre isso, bater esse papo. Se vocês tiverem algumas perguntas, pode deixar aí nos comentários aí que a gente responde. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso, né? Eu acho que vou deixar aqui para a gente finalizar uma coisa que a gente tem que ter todos os cuidados possíveis, que meu pai sempre fala, meu pai é o TC da Casa de Cultura Tainã, então ele sempre fala que é terra, semente, criança e tecnologia. São 4 coisas que a gente precisa ter os cuidados totais com isso, porque criança são as nossas perspectivas de futuro. A gente forme pessoas, que a gente forme cidadãos com consciência plena, consciência pelo meio ambiente, porque a minha amiga Marília, que também faz parte aí do coletivo, ela é do meio ambiente, ela tem essa luta aí. Então, agradeço a todos os colaboradores da luta ambiental, que é uma luta muito importante também, até mesmo para as nossas vidas, a todos aqueles que lutam por todos, que lutam por moradia, que lutam por terra, que lutam contra o racismo, contra o fascismo, contra a LGBTfobia. E vou deixar aqui os agradecimentos também a Pontes de Cultura, tá? Todas as aldeias de Parelheiros do Jaraguá, todas as aldeias do Brasil, tá? Todas as comunidades quilombolas, tá bom? Todas as comunidades quilombolas do Brasil inteiro. A CSP com Lutas também, que fortalece muito a gente na luta aí. O pessoal do PSTU, que muitas vezes estão junto com a gente nas lutas aí. Não sou do PSTU, mas fortalecem muito a gente aí na questão da militância, na questão das lutas. Eles dão umas ideias muito legais pra gente. O movimento qual eu faço parte, Luta Popular, o movimento qual eu faço parte, Quilombo Brasil, certo? Que são minha família, que tem me ensinado muito também. Deixar aí também aí um abraço e um grande abração aí para a comunidade do Olaria, do Jardim Marizal, do Jardim Rebouças, Jardim das Palmas, Campo Limpo, certo? Que é minha quebrada raiz. Meus irmãos da Vila do Sapo na Praia Grande, deixar esse salve aí para eles também.
e o pessoal do Sindicef também, que fortalece essa luta com a gente aí sempre aí, tá ok? Vou ver se eu consigo fazer uma com eles lá pra gente finalizar a live aí, né, que eu acho que o tempo já tá chegando ao final. E muito obrigado a todos vocês que participaram, muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes aqui hoje. E tamo junto aí, família. Muita luz no coração de todos. E é nóis, Afro-Indigenando Pensamentos. Antes eu vou fazer uma música que eu fiz aqui. Como a gente está falando da questão, teve o caso do George, teve o caso do Miguel, teve o caso do João Pedro e outros tantos casos que a gente teve aí no nosso país esse ano, mas esses foram os que deram uma repercutida e incentivaram nosso povo a estar nas ruas diante desse período de pandemia, né, lutando pelos seus direitos, chama Nossas Vidas. Essa música eu fiz para um amigo nosso que também perdeu a vida na mão da polícia, um moleque que foi criado dentro de casa praticamente, a gente viu crescer e era muito amigo dos meus irmãos. Então eu vou fazer esse som para ele, finado Takashi. Fiz para ele essa música aqui. Ela fala mais ou menos assim, ó. Você não consegue entender o meu jeito de ser, de compreender. Não me vejo no seu jeito de ser. Me colocaram às margens pra sobreviver. Esse seu jogo que me condenou, o ódio em meu peito foi tu que plantou. Histórias de vidas você apagou. Não sei até onde vou ir, mas vou seguir. E sei que um novo dia vai surgir. E se eu partir daqui, sei que mais jovens vão surgir. Somos jovens, a mudança tá em nossas mãos. Estamos aqui para fazer transformação. Acredita na gente, em nós. Acredita na gente, em nós. Acredita na gente, em nós. Acha que eu vou te roubar, acha que eu vou me drogar. O dedo indicador que adora sempre condenar, julgar. Mas nossa luta não acaba, você nunca vai parar. Não vai parar, podem tirar nossas vidas, mas a vida não vai parar. Podem tirar nossas vidas, mas a luta não vai parar. Podem tirar nossas vidas, mas a vida não vai parar. É isso aí, família. Muito obrigado, muito axé, muito a luz, tamo junto. TEI, Resistência do Gueto, Tenondé Porã, Afro-Indigenando Pensamentos. Amanhã live com Dierá Tenondé Porã e Coral Ambamirim. Tamo junto, família. É nóis. TEI.